Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia e o tema de hoje é a formação territorial dos Estados Unidos da América, tá certo? Então vamos lá. Os Estados Unidos, esse gigante americano, ele possui 50 estados, sendo que desses 50 estados, nem todos são contínuos. Vamos lá. O Alasca, por exemplo, ele fica depois do Canadá, porém é um estado dos Estados Unidos da América, certo? O Havaí também é outro exemplo, tá? Corresponde a um conjunto de ilhas, esse espaço insular, que corresponde também a um estado dos Estados Unidos. Os europeus começaram a chegar lá nos Estados Unidos, pessoal, para colonizar inicialmente no século XVI, tá? E aí nesse movimento de colonização europeia, como eles fizeram com toda a América, não foi diferente com os Estados Unidos, formaram assim 13 colônias, tá? 13 colônias. E aí nós temos a colônia do norte e as colônias do sul, certo? Que elas possuem diferenças no processo de ocupação, que vamos ver daqui a pouco, tá? Mas o importante dizer é que a união dessas 13 colônias, eles aprovaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, tá? Olha que bacana. As colônias do norte, ela tem como desenvolvimento pequenos e médios proprietários agrícolas, ou seja, desenvolvia a policultura, ou seja, cultivava vários tipos de vegetais, né, entre outros. Tá? O trabalho livre e assalariado é uma grande característica das colônias do norte, certo? A produção para o mercado interno, ou seja, não expandia para o mercado externo, tudo que era produzido estava aqui no mercado interno, certo? Não tinha ouro nem prata, os territórios, por conta da geologia daqueles espaços, certo? E não produzia produtos tropicais. Esses produtos tinham grande interesse dos europeus, porque eles não eram um espaço tropical, a Europa, né? Então, como fica na mesma latitude mais ou menos, essas colônias do norte, então elas tinham aí basicamente os mesmos produtos. Então, o que atraía os europeus era os produtos mais tropicais, tá certo? E aí eles ganhavam autonomia econômica e poder para vender o excedente da sua produção. Então, essas são as características básicas das colônias do norte. Já as colônias do sul eram grandes proprietários rurais, ou seja, tinha a monocultura, ou seja, produzia apenas uma espécie de produto, tá? No caso lá deles tinha um trabalho escravo, os africanos já faziam parte do processo, certo? Como escravos. A produção era voltada para o mercado externo, ou seja, tudo aquilo que era produzido, a grande parte era levado para a Europa, então existia uma dependência muito grande com o seu colonizador, certo? Muito semelhante aqui com nós brasileiros, que tinha uma dependência muito grande com Portugal, certo? E essa dependência era a Inglaterra, certo? O país europeu era a Inglaterra que tinha essa dependência mais afinada, mais ligada com essas colônias do sul, tá certo? Nesse intervalo houve aí a Guerra de Secessão, tá? Essa guerra que ocorreu entre 1861 a 1865, que tinha aí de um lado as colônias do norte, do outro lado as colônias do sul, sendo as colônias do norte mais liberais, né? Ou seja, o salário as pessoas eram assalariadas, os trabalhadores eram assalariados, enquanto a colônia do sul, uma ideia mais escravocrata, ou seja, os trabalhadores eram escravos, certo? Mas o norte acabou ganhando essa guerra de secessão, tá certo? Entramos no momento do imperialismo dos Estados Unidos. Com a independência, os Estados Unidos eles ficam ainda ameaçados pela Europa, né? O movimento de naquela troca, né, de colônia ainda, mesmo com a independência. E aí foi lançada a doutrina Moroni, certo? Pelo presidente James Moroni, tá? Ele foi presidente no período de 1817 até 1825, tá? E aí, pessoal, a célebre frase, como a América para os americanos, foi produzido pelo presidente da época, o James, tá? Então, os Estados Unidos não se metiam nos assuntos europeus, assim como os europeus também não se metiam mais nas questões dos Estados Unidos. Então, essa era a grande questão aí desse período de imperialismo nos Estados Unidos, tá? A expansão territorial dos Estados Unidos ocorre da seguinte maneira para a parte oeste. Por quê? Essas 13 colônias eram basicamente na parte leste dos Estados Unidos, certo? Aí onde estavam banhados aí pelo Oceano Atlântico, tá bom? E aí nesse caso, do Oceano Atlântico até chegar ao Oceano Pacífico, eles tendem a se expandir, certo? Para o
oeste. E aí os políticos se sentiam no direito de expansão territorial, e aí nesse caso para o oeste. Veja o mapa aqui, pessoal, olha. Nessa parte rosa, a gente tem aí esse espaço, esse território dos Estados Unidos, ele foi comprado da Espanha em 1819, certo? Esse espaço aqui, ó, verde claro, esse território verde claro, ele foi cedido pela Inglaterra em 1783, obviamente por algum acordo. A parte laranja foi comprada da França em 1803, tá? Essa parte amarela aqui, olha, foi um acordo também com a Inglaterra em 1846. E o verde escuro, na verdade, foi tomado do México em 1848. A parte verde aqui era a parte do México e aí foi tomado e ficou aí para os Estados Unidos. Depois disso, a gente tem também o Alasca, que foi comprado, né, dos russos em 1867. E a parte do arquipélago do Havaí foi invadido em 1893 e em 1959, só assim, passou a ser um estado dos Estados Unidos da América. Tá certo? Então aí compõe, nesse fato, todo o território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma presença mundial muito forte, então ele é politicamente, né, muito forte do ponto de vista mundial. Tá? Então esse grande potência econômica e militar, ela se destaca, de fato, pelas suas empresas transnacionais, que acabam sendo instaladas em outros espaços, em outros países do mundo, certo? E com bases militares e marítimas também em várias partes do mundo, certo? Os Estados Unidos possuem isso. Então, esse grande poder de decisão político-militar dos Estados Unidos, ele influencia, inclusive, instituições como a ONU e como a OTAN, tá? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? Então, eles interferem diretamente nessas instituições, que são instituições multilaterais, tá ok? Um exemplo disso é que no ano de 2003, a gente tem os Estados Unidos que invadem o Iraque, né? E o motivo disso, eles dizem que o Iraque tinha uma arma de mortandade em massa, destruição em massa, certo? Mas a grande questão mesmo naquele momento era o petróleo. O grande interesse era o petróleo, tá certo? No ano 2011 a gente tem a OTAN, outro exemplo, liderado pelos Estados Unidos, que invade a Líbia, certo? Né? Lá na África, e o objetivo era depor o ditador Muammar Gaddafi, certo? Só lembrando de um detalhe, lá também é um país com grande reserva petrolífera, tá? E de outro lado nós temos aqui a questão da rivalidade dos Estados Unidos e da China. Do ponto de vista econômico, a China vem crescendo de forma significativa em todo o mundo, certo? A China ocupa, por exemplo, o segundo lugar no ranking do PIB mundial, dados de 2018, certo? A China também passou a comercializar com os americanos, na América Latina, né, na África também, e isso é algo muito preocupante para o povo dos Estados Unidos, certo? Do ponto de vista econômico, tá? Nesse gráfico aqui a gente consegue perceber que a fita vermelha corresponde aos Estados Unidos em primeiro lugar, e a fita azul nós temos aí a China, com grande crescimento e em segundo lugar. Certo? Então é isso. Dentre os aspectos, né, listados aqui, a gente percebe que a China houve um crescimento de forma muito significativa. Tá ok? E o Brasil se encontra aí, olha, no último lugar dentre os países que foram aqui listados. Tá certo? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Espero que tenham gostado e curtam aí nossos vídeos. Valeu, pessoal, e até a próxima.